Borketov, Ravenin, Kolbesede. Como é que vocês vão? Vamos fazer aqui a leitura da nossa segunda parte da porção da Parashá Hashavua, da porção da semana Bamidbar, tá? No deserto. E, amigos, nós temos um único ponto a tratar nessa porção, tá? Porque ela continua a contagem do povo de Israel ali no deserto, tá? E nós vamos ler aqui o número de cada tribo pela sua casa paterna, né? Como nós comentamos na porção anterior, tá bom? Então vai ter bastante soma aqui e tem uma parte que eu quero comentar com vocês sobre essa porção, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Estamos aqui no capítulo 1, tá? Vamos fazer a leitura aqui do versículo 20, tá? Em diante. Que diz assim: Este foi o censo dos descendentes de Reuven, o primogênito de Israel, que incluiu aqueles que suas linhagens familiares foram verificadas de acordo com a sua casa paterna, mantendo a contagem do nome por cabeça. Isto constituía todo varão com 20 anos ou mais, todo aquele apto para o exército, tá? Então nós vamos ver aqui que repete bastante por causa de cada casa paterna aqui, tá bom? Então vamos lá. A apuração para a tribo de Reuven foi de 46.500. Para os descendentes de Shimon, aqueles que a linhagem familiar foi verificada de acordo com suas casas paternas, foram incluídos, mantendo a contagem dos nomes por cabeça. Isto constitui todo varão com 20 anos a mais, todos aqueles aptos para o exército. A apuração da tribo de Shimon deu 59.300. Para os descendentes de Gad, aquele que a linhagem familiar foi verificada de acordo com suas casas paternas. Foram incluídos mantendo a contagem dos nomes. Isso constituía todo varão com 20 anos a mais, todos aqueles aptos para o exército. A apuração para a tribo de Gad deu 45.650 homens. Para os descendentes de Judá, aqueles que a linhagem familiar foi verificada de acordo com sua casa paterna, manter a contagem dos nomes, todo varão com 20 anos ou mais, todos aqueles aptos para o exército. A apuração para a tribo de Judá deu 74.600 homens. Para os descendentes de Zahá, aquele que a linhagem familiar foi verificada de acordo com suas casas paternas, foram incluídos mantendo a contagem dos nomes. Todo varão com 20 anos a mais, todos aqueles aptos para o exército. A apuração para a tribo de Zahá deu 54.400 homens. Para os descendentes de Zebulon, aqueles que a linhagem familiar foi verificada de acordo com sua casa paterna, foram incluídos, mantendo a contagem dos nomes. Isto constitui todo varão com 20 anos ou mais, todos aqueles aptos para o exército. A apuração para a tribo de Zebulon deu 57.400. Para os descendentes de Yosef, para os descendentes de Efraim, aqueles com a linhagem familiar foi verificada de acordo com suas casas paternas, mantendo a contagem dos nomes, todo varão com 20 anos ou mais, todos aqueles aptos para o exército. A apuração para a tribo de Efraim deu 40.500 homens. Para os descendentes de Manassés, aquele que a linhagem familiar foi verificada de acordo com sua casa paterna, mantendo a contagem dos nomes, todo varão com 20 anos ou mais, todo aquele apto ao exército. A apuração da tribo de Manassés deu 32.200 homens. Para os descendentes de Beniamim, aquele com a linhagem familiar foi verificada de acordo com suas casas paternas, mantendo a contagem dos nomes, todo varão com 20 anos ou mais, todos aqueles aptos para o exército. A apuração para a tribo de Beniamim deu 35.400. Para os descendentes de Dan, aquele que a linhagem familiar foi verificada de acordo com suas casas paternas, mantendo a contagem dos nomes, todos varão com 20 anos ou mais, todos aqueles aptos para o exército. A apuração para a tribo de Dan deu 62.700 homens. Para os descendentes de Asher, aqueles que a linhagem familiar foi verificada de acordo com sua casa paterna, mantendo a contagem dos nomes, todo varão com 20 anos ou mais, todos aqueles aptos para o exército. A apuração para a tribo de Asher deu 41.500 homens. Os descendentes de Neftali, aquele que a linhagem familiar foi verificada de acordo com suas casas paternas, mantendo a contagem dos nomes,
Todo varão com 20 anos ou mais, todos aqueles aptos para o exército, a apuração para a tribo de Neftali deu 53.400 homens. Esses são os números contados por Moshe, Aharon e os 12 homens que eram líderes de Israel, um de cada casa paterna. Estes inclusos no censo eram todos os filhos de Israel, com 20 anos ou mais, todos aptos para o exército de Israel, de acordo com suas casas paternas. Toda a apuração, né, dos homens aqui deu 603.550 homens, tá? Os levitas identificados de acordo com a tribo de seus pais não foram contados junto com eles. Então nós vemos aqui, tá? Tem mais alguns versículos aqui, mas só para a gente dar uma introdução aqui dessa leitura. Nós vemos aqui a contagem, tá? A contagem dos filhos de Israel pela tribo, pelo chefe da tribo, no caso ali, de cada tribo tinha um chefe, tá bom? E nós vemos aqui que foi somado entre cada tribo, quantos homens tinha cada apto de 20 anos acima, para que era contado como pudesse adentrar ao exército de Israel. E cada tribo ali tinha a sua soma. Somando tudo deu 603.550 homens, tá? Aí nós falamos aqui que justamente tinha as mulheres, tinham crianças, tá? E tinha senhores acima dos 60. Então, calculando aqui tudo, nosso sábio diz que dariam ali mais ou menos 3 milhões de pessoas, tá? Então, entendemos bem aqui. Nós vemos aqui que a tribo de Levi, ela não foi contada, tá? Mas vamos terminar aqui a porção, nós já entramos nesse assunto. Então, o versículo 48 diz assim, né? Vai da beira a Hashem, El Moshe lemou, né? Falou Deus a Moisés, dizendo, Al et el mater, Levi lo, você não, né? Levi, você não, Tife kodi ve etirosham, lo tisal betol bene Israel, ou seja, a tribo de Levi, né, ela não foi contada, né? Diz aqui, não calcule junto com os filhos de Israel. Então, o que acontece? Deus falou assim, você não mistura os levitas juntamente com a tribo de Israel. Lo, né, tifek luvedet, roshan, não misture, tá? Não conte. O versículo 50 diz assim, ó, você encarrega os levitas do tabernáculo, do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles carregarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles servirão nele e eles acamparão ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desmontarão, tá? E quando o tabernáculo acampar, eles o amarrarão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar será morto. Quando os filhos de Israel acamparem, cada indivíduo estará em seu próprio acampamento e cada um deverá ficar em sua divisão. E os levitas acamparão em torno do tabernáculo do testemunho, de modo que não haja nenhuma ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas guardarão o tabernáculo do testemunho. Os filhos de Israel fizeram tudo o que Deus ordenou a Moshe e assim eles o fizeram. E aqui nós terminamos a segunda parte da nossa porção da Parashá de Bamidbar, tá? Então nós entendemos aqui, meus amigos, algo interessante. Deus fez toda a soma do povo de Israel. Só que ele tirou os levitas dessa inclusão. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente, Deus também acaba contando os levitas, mas ele não conta junto com as demais tribos, tá? Aí nós ficamos perguntando, tá, por que Deus assim não o fez? A Hassidut, né, a parte mais elevada da Torá, ela nos ensina o seguinte: de todas as tribos, os levitas, eles eram ocupados, como nós lemos aqui, com o ensinamento da Torá, o ensinamento das leis, o ensinamento dos 5 livros de Moshe, tá? As demais tribos, elas tinham a obrigação de cumprir os mandamentos. Não que os levitas não tivessem, só que os levitas, além de cumprir os mandamentos, eles tinham um outro nível que era ensinar as demais tribos. Tá? Então nós temos aí 603 mandamentos.
613 mandamentos. Todo Kol Israel, todo o povo de Israel, todo o povo de Israel, eles tinham por obrigação cumprir ali os 613 preceitos, juntamente com os Levi. Só que quem instruía como deveria ser feito e cumprido esses mandamentos era a tribo de Levi, a qual Deus passou essa função, a ponto deles terem que cuidar de toda a questão do Mishkan, do tabernáculo, montar e desmontar quando fosse necessário. Então a Hassidut já nos traz aqui um pensamento interessante. Elas nos dizem o seguinte, que a não contagem dos levitas com as demais tribos de Israel era justamente, né, eu acho que ele traz 2 pontos, mas depois nós entramos nesse nível literal, que justamente a tribo de Levi, por ela ter um alto nível, ela ter essa questão de ensinar a Torá, os 613 mandamentos, eles são um número fixo, tá? E quando você conta, você dá uma limitação. Então Deus contou cada tribo ali, não contando os levitas. Então ele limitou, ou seja, tem um número limitado. Aquele que estuda a Torá, que ensina a Torá, como a tribo de Levi, a Torá ela não tem limites, ela não tem uma limitação. Ela é antemporal, ela serve para todas as gerações. Como eu vivo dizendo aqui, se você parar para estudar só a Torá, os 5 livros de Moisés, tem toda a história da humanidade aqui contido. Como vocês estão vendo comigo aqui, tem todos os assuntos contidos. Então, é um assunto infinito. Então, os levitas não poderiam ser contados juntamente com o povo de Israel, que teria ali os 603 mandamentos fixos, e eles viveriam em cima desses mandamentos. Não que os levitas não vivessem, como nós já contamos, mas eles teriam a obrigação de ensinar, ou seja, é um assunto eterno. Então, por isso, Deus não contou com as demais tribos, tá? Jarash, ele traz 2 opções aqui no comentário dele, tá? A primeira é que justamente tem quase um pouquinho a ver com o que nós acabamos de contar, que a Hassidut conta, que é justamente o quê? Que eles eram a elite. Nós sabemos que a tribo de Levi era elite, e ela foi a única tribo que não se envolveu na questão do bezerro de ouro, tá? Então, eles estavam ali separados. Já uma segunda opção de Irash é justamente que, na verdade, Deus sabia, né? Como nós sabemos, Deus sabe por antemão, que todos aqueles que eles contaram, que ele fez a soma e contou, posteriormente viriam a falecer no deserto, como nós vamos ver futuramente aqui nas nossas leituras, né? Que desses aqui não vai entrar praticamente ninguém na terra de Eretz Israel. Ou seja, então Deus não contou a tribo de Levi juntamente com as demais tribos por causa do Mazal, né? A sorte ali que estava destinada a que aqueles iriam morrer por blasfemar, não obedecer os mandamentos de Deus, eles mesmo procurarem os seus caminhos ali, tá? Então entendemos bem aqui. Existe o nível lateral, existe o nível elevado, que eu falei para você aqui da Hassidut, em relação aos Levi serem aqueles que têm que ensinar a Torá. Então entendamos bem aqui, para nós encerrarmos. O último versículo diz assim, né? Vai a sul bene Israel que rolo, ou seja, tudo, né? Asher sabe, ou seja, eles fizeram tudo, Asher sabe que foi ordenado, Hashem et Moshe ken asu, ou seja, eles fizeram tudo que Deus ordenou a Moisés para eles fazerem, tá? Todas as 12 tribos, incluindo os levitas, tá? Então nós entendamos bem, para nós encerrarmos só esse último comentário. Era só o foco que eu queria pegar aqui conosco, que era justamente essa questão de que por que os levitas não foram contados. Os levitas não participaram da questão do bezerro de ouro. Eles estavam num nível elevado, eles tinham que cuidar das coisas de Deus, tá? Então, todo o Mazal que estava sobre as demais tribos que viriam a falecer ali no decorrer dos 40 anos do deserto não iria atingir os levitas, tá bom? Então, essa é a nossa explicação literal e nós temos a explicação da Hassidut, que eles estariam no estudo da Torá, porque a Torá ela é infinita, tá?
e as demais tribos ali teriam todos os mandamentos para cumprir, porque são um número limitado. Então, como a Torá ela é ilimitada, os Levi teriam que posteriormente continuar o ensinamento da Torá. Tá bom, meus amigos? Espero que tenha ficado bem claro essa porção. Acho que ela não é tão difícil, né? Só a questão de todas as contagens ali para dar a soma e a não contagem dos levitas, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer vocês que ficaram aqui comigo, que já acompanham nossos vídeos aqui todos os dias, tá? Um Todarabalo, Bekol Tov, um Atzlahá, tá? Tudo de bom e sucesso na vida de vocês. Você que é novo nesse canal, tá vendo esse vídeo pela primeira vez? Se inscreva, deixa um like, que nós estamos todo dia trazendo mensagens aqui da Torá, a leitura das Parashá, da Shavu, as porções da semana, tá bom? E nos acompanhe também no Instagram, que também temos colocado vídeos lá, pequenas mensagens também, tá? No demais, amigos, é isso. Terminamos aqui a nossa segunda parte da leitura. Amanhã, se Hakadosh Baruch assim quiser, estaremos aqui novamente para lermos a terceira parte dessa porção. Se não, Mashiach vier hoje, que seja hoje que Mashiach venha, né, que se revele, estaremos com ele em Jerusalém. Amigos, Todarabá, muito obrigado, Bekol Tov, mais uma vez tudo de bom e Atzlahá, sucesso em tudo que você vem fazer. E nos vemos no próximo vídeo, Lehitraot. Tá? Até mais. Tchau, tchau.